Presidente, vereadores, eu vou tentar contribuir um pouquinho nessas reflexões sobre o que são esses protestos, né? E eu vou dividir minha fala em duas partes, porque eu acho que há muita coisa a dizer. Primeiro eu quero dizer que esses movimentos, eles começaram em 2007, 2008, na Islândia. Lá houve um panelaço. A Islândia é um país rico, um país que tem quase 100% da população alfabetizada, fica no norte da Europa, um país gelado. E um povo, quando foi para a rua, derrubou o governo, agora, 6 anos atrás, derrubou o governo e chamaram uma nova Constituição para o país. Na Tunísia, na Espanha, no Oriente Médio, em Nova York, a ocupação de Wall Street, isso começou a acontecer também. Na Turquia, está acontecendo agora, e chegou no Brasil. O que tem em comum todos esses movimentos? Algumas coisas já dá para perceber. Primeiro, a internet deu para as pessoas um poder que elas não tinham. Então, a quantidade de pessoas com motivações contrárias a governo, contrárias à condição econômica, contrárias à falta de liberdade, contrárias a uma série de coisas, hoje se conectam e conversam entre si. E a segunda característica que aparece, depois da internet, é a ocupação de um espaço público para dar visibilidade a essa quantidade de pessoas que isoladamente estão descontentes. A segunda característica, em todos os lugares, começa pela internet e é marcado um encontro. A terceira característica desses movimentos tem que ter uma bandeira que unifique, porque para lá vão pessoas com diversas motivações, com diversos graus de contrariedade, diversas instituições. Por que todas elas vão para o mesmo lugar? Porque uma bandeira as unifica. Aqui em São Paulo, eu acho, e aliás quero contar que em 2005 eu fui ao Fórum Social Mundial e eu assisti o MPL, Movimento Passe Livre, que é quem chamou a manifestação em São Paulo. E se o pessoal perceber, São Paulo é um movimento onde tem uma organização que já está sendo recebida com uma pauta precisa, que começou em 2005 em Porto Alegre. Redução do transporte coletivo. Mas eles querem 30% do transporte coletivo de São Paulo a partir das empresas e 70% subsidiado da tributação geral da cidade. Que ninguém pague na catraca ônibus. Essa é a proposta. Eles chamam lá de Movimento Passe Livre. É uma organização que tem em São Paulo. Apartidária, pacifista e muito bem organizada. São Paulo, ontem, teve 2 movimentos simultâneos que se encontraram e não teve vandalismo, apesar de que o movimento punk lá tenta se infiltrar, apesar de uma série de coisas, porque tem uma direção muito clara com uma proposta elaborada. Não estou dizendo que em outros lugares não tem uma direção, mas os outros lugares no Brasil estão agrupando diversas bandeiras. As pessoas estão indo contra a PEC 37, contra os gastos da Copa do Mundo, por melhores condições de saúde, educação, etc, 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 contra a passagem muito cara. Uns contra este partido, outros contra outros. O movimento de São Paulo é um movimento que conseguiu unificar antes e de forma organizada. Vamos ver se os outros vão conseguir também. Tomara que sim. Eu vou voltar nas comunicações, mas eu quero dizer uma coisa.
a direita do Brasil começa a tentar tomar a direção desse movimento. Os editoriais de televisão começam a dizer como é que tem que ser, por onde tem que ser, o que é bom, o que não é. Tomara que não consigam, porque vai se perder o que tem de mais rico. Eu vou voltar nas grandes comunicações, nas comunicações de líder, mas eu quero dizer uma coisa, para que a gente fique pensando pelo menos nisso. Esse movimento é um cansaço da democracia representativa, cansaço de nós aqui, ó. Porque quanto mais a gente debate, quanto mais medidas os governos lançam, parece que a população não sente a mudança acontecer. E isso cansa. Então, é um recado também para os políticos, entendendo como políticos eleitos. Esses movimentos que ecoaram pelo mundo, como eu disse, eles têm algumas coisas em comum. Eles são locais, mas eles são globais ao mesmo tempo. Isso é uma questão importante para a gente entender. Todos esses movimentos até agora, as lideranças que se manifestaram, pregaram a não violência. Nenhum desses movimentos se reuniu para, de forma armada, derrubar alguém, derrubar um regime, derrubar um governo. Não houve isso até agora. Uma outra característica desses movimentos é, eu já fiz referência, uma quantidade de propostas que às vezes torna difícil enxergar qual é mesmo a proposta do movimento. Porque as pessoas vão com motivações muito diferentes para os movimentos. Mas ao mesmo tempo que a dificuldade é a riqueza do movimento. Então, se há um aspecto negativo, há por outro um aspecto positivo. E eu acho muito ruim quando alguém do movimento tenta tirar uma parte dele. Por fim, eu quero dizer que, do pouco que eu entendi até agora desses movimentos, e olhando um pouco para trás, pensando, por exemplo, no maio de 68, onde a partir da França, no mundo inteiro também a juventude foi para a rua exigir mudanças, o que se viu depois não foi uma tomada de poder, uma transformação como foi a Revolução Francesa, por exemplo, mas mudanças culturais importantes acontecem. E eu acho que hoje essa juventude consegue, através da internet, dizer isso. Eu não sei até onde vai esse movimento, mas que eles estão questionando profundamente o modelo político de democracia representativa. Isso estão. Isso pode ter certeza. E isso deve colocar todo governante, todo parlamentar, no mínimo, muito atento. É claro que a politização de uma sociedade, de uma comunidade, não acontece de uma hora para outra. E nem se espera que se faça isso agora. Mas, certamente, haverá uma influência. Lideranças surgirão. E isso é o mais importante a gente observar nesse movimento, como aspecto positivo. Uma outra questão que eu queria falar é sobre o discurso conservador, que recuou, mas eu ouvi barbaridades. Um deles é baderneiros, o que mais? Gente que não sabe o que quer. Eu participei durante muitos anos de muitas manifestações. E podem ter certeza, conservadores, as pessoas sabem por que estão ali. Nós não temos, infelizmente, uma tradição de mobilização política, e muitas vezes as pessoas não enxergam. E é claro que há exageros. E é claro que às vezes a própria polícia provoca os exageros, também é verdade, como foi em São Paulo. E outros que não foi a polícia, foi de gente que se infiltra lá e perde a noção do que é o movimento, ou busca outros objetivos, como foi o caso de Porto Alegre ontem à noite. Isso existe,
Mas isso está longe de ser o central. O central é que é um movimento vigoroso que está dizendo a todos nós: esse modelo político não está resolvendo os problemas que nós temos. Os impostos que a população paga não estão retornando como deveriam. Isso, no mínimo, o movimento está dizendo. Os movimentos estão dizendo. Eu só espero que esses movimentos não confundam os inimigos, que consigam enxergar que antes das estruturas políticas, ou sobre elas, está um poder econômico violento, comandado por bancos e por grandes empresas transnacionais. Esses são os inimigos do mundo hoje. Esses são 200 grupos econômicos que comandam a vida de 6 bilhões de pessoas. Estes bancos, associados às empresas, tomam de assalto estruturas públicas frágeis. Se a gente olhar para a saúde, por exemplo, grandes empresas produtoras de remédio, grandes conglomerados privados, querem que o SUS morra para poder ganhar muito dinheiro com a doença das pessoas. Se nós olharmos para as prefeituras sucateadas, empresas torcem porque continue assim, porque assim eles podem comprar campanhas eleitorais, assim eles podem empregar suas empresas no serviço público e sugar para os seus cofres aquilo que é pago por imposto. Se nós olharmos por transporte público, é a mesma coisa. Ou é novidade para alguém que campanhas eleitorais são bancadas por os empresários de transportes que não poderiam fazer isso? Ou algum empresário vai ousar dizer que eu estou mentindo aqui? Que eles contribuem muito para eleger prefeitos, para eleger vereadores, para depois garantir que as licitações não sejam feitas ou sejam continuadas. E essa relação entre grupos econômicos e o setor público, o movimento tem que enxergar, para poder ver quem é realmente o grande inimigo. Os inimigos são dois, são aliados. É o grande poder econômico e os políticos canalhas. Os dois, quando se juntam, o estrago é terrível. Tem uma frase antiga e conhecida, que diz assim, ó: o pior analfabeto político. Isso é de um dramaturgo alemão, que ele dizia que quem não enxerga o político canalha comete um erro terrível, porque é o político canalha que faz toda a miséria do povo. Mas tem que enxergar também que junto ou atrás de um político canalha tem um empresário canalha, tem um grande poder econômico canalha, que usa o político, que toma de assalto a estrutura de poder público. E o que as pessoas estão percebendo? Estão percebendo que essa democracia que a gente vive, e que é uma democracia, ela é muito formal, porque ela não está resolvendo os problemas na vida real. E aí a população vai para a rua. Então eu torço muito para que as pessoas que participam desses movimentos, que é um movimento necessário, importante, justo, que não é de nenhum partido, que não é de nenhum político estabelecido, mas eu quero me sentir à vontade nele, porque eu nunca recebi um centavo de empresário de ônibus, eu nunca recebi um centavo de empresário canalha. Então eu sou vereador e me orgulho de estar aqui, e quero me sentir à vontade. Agora, reconheço também que o movimento não está a fim de ser dirigido por partido político, não está a fim de ser dirigido pela direita, pelos meios de comunicação, que mudaram o discurso de forma brutal agora. Brutal. A Veja, uma vergonha. Arnaldo Jabbour, mais vergonhoso ainda, o que fez. A própria Rede Globo. Então, a internet colocou para as pessoas a condição de elas se articularem, de ela ocupar o espaço público, de ela juntar suas bandeiras,
Agora, só isso não basta. Só acordar não basta. Tem que acordar, escolher os seus amigos corretos e caminhar na direção certa. Isso é que eu quero ver. Isso é para que eu torço. Para isso eu quero contribuir. Quer dizer, o país acordou. Vamos com calma. Acordou e está indo para onde? Acordou e está apontando para quem? Então, que bom que acordou. Mas ainda falta uma longa caminhada para trilhar. Viva o movimento social. Viva a lucidez e a responsabilidade de quem vai para a rua dizer: cansei, eu quero mudança. E tomara que os políticos não façam como o rei Luís XVI, na Revolução Francesa, que o dia da queda da Bastilha, ele estava pescando e chegou alguém a cavalo e perguntou: o senhor sabe o que está acontecendo? Ele disse: não, está um belo de um dia, eu acho que eu vou pescar. E o poder estava ruindo, a monarquia estava sendo destruída naquele dia, 1789. Então, a gente tem exemplo na história. Eu acho que os políticos têm que ficar muito atentos, mas muito atentos. Essa estrutura que a gente vive hoje, ela está em xeque. Ela está sendo olhada e a população está dizendo: mas não é pouca gente, não. É 100 mil pessoas no Rio de Janeiro ontem. É milhões do Brasil inteiro. Vocês não estão me representando. Eu voto, eu posso ir para a rua, está tudo muito bem, mas o mundo está cada vez mais desigual. Os ricos estão cada vez mais ricos. E isso é, no fundo, o que as pessoas querem. Elas podem não estar muito bem organizadas para dizer, mas é isso o grito que está saindo das pessoas. Sai contra uma PEC, sai contra a Copa do Mundo, sai de várias formas. Mas se a gente for juntar, é isso. A política, os partidos, as estruturas públicas não estão dando resposta. E o povo está na rua dizendo isso. Obrigado.